Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nessa vibração, uma vibração muito especial sempre que essa casa nos oferece, quando nos propomos a estudar, quando nos unimos aqui em pensamentos, mesmo que esteja uma pessoa aqui fazendo a condução do estudo, mas nós fazemos trocas através dos nossos pensamentos. E entendemos que todos que estamos aqui, viemos em busca de cada vez mais compreender o Evangelho de Jesus, o verdadeiro consolador das nossas almas. E é razoável, então, que aqui nós encontremos essa vibração tão carinhosa nos aguardando. Saibamos honrar e respeitar esse momento, que é muito importante na nossa encarnação. A doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, que as casas espíritas oferecem, ela vai funcionar como uma chave para que possamos cada vez mais e melhor compreender o Evangelho. Porque quando lemos uma passagem de Mateus, e a gente lê Jesus dando instruções, são várias instruções que Jesus dá aos seus apóstolos, que eram 12. Então ele dá instrução de como se comportar na casa da pessoa quando ele vai levar a palavra, porque ele reconhecia que o tempo dele aqui seria curto, mas que os apóstolos iriam levar o quê? A sua boa nova, a sua palavra. Iriam multiplicar através de outros aquele ensinamento. Naquela época não tínhamos livros. Então era considerado processo de tradição oral, na maioria, apesar de alguns terem grafados algumas passagens no grego ou no antigo hebraico, mas nós vamos reparar que o hábito daquela época era tradição oral. O que é tradição oral? Vai falando de um para o outro. Eles conversavam e eles gravavam mesmo, eles tinham uma memória, alguns deles eram profissionais em gravar imensos textos. Eles eram a garantia de perpetuar aquele conhecimento que passava de geração em geração. Então, se nós lêssemos no início uma grafia de Mateus, ele dizendo, Jesus, não tomeis rumo aos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel e anunciai que está próximo o reino dos céus, nós pensaríamos, Jesus era preconceituoso com os gentios ou com os samaritanos? É inadmissível, né? Inadmissível a figura do Cristo como qualquer preconceito. Por que ele deu essa instrução? A gente começa a estudar por que ele deu essa instrução. Porque ele conhecia o coração daquele grupo ali presente, naquele momento. É quando um professor sabe avaliar na sua sala de aula qual o nível de maturidade da maioria dos seus alunos para uma determinada lição nova. Ele sabe aguardar um momento mais adequado. Ele tem que ter essa flexibilidade. A matéria vai ser dada, mas eles não têm condições de fazer essa compreensão. Então aguarda-se e vai fazendo um outro trabalho de preparação. Então nós vamos ver o seguinte. Quem são os gentios? Os gentios são os pagãos, são os povos idólatras que possuem vários deuses, são os politeístas. O que aconteceu antes da chegada do Cristo? Tudo isso estava preparado. Era uma preparação para a chegada do Messias. Ele foi anunciado por todos os profetas. Se nós não formos muito atrás na história, mas pegarmos ali, desde pai Abraão, é bem antigo, né? Temos que entender isso também. Mas diante do tempo histórico, poderíamos começar a história do povo de Israel através de Abraão, que morava na cidade de Ur, e como um verdadeiro profeta, primeiro, o pai dessa nação de Israel, faz uma aliança com Deus que vai em busca dessa terra que é chamada terra de Canaã.
a terra prometida. Então, o próprio pai de Abraão era politeísta. O irmão de Abraão era politeísta. Por quê? Porque era normal naquelas regiões o politeísmo. Aquilo era a crença de vários deuses. Porque assim como nós fomos evoluindo e fomos ficando cada vez mais com habilidades desenvolvidas, a religião também, o processo religioso, foi evoluindo. Antigamente, tinha lá um raio, o trovão, o terremoto, a maremoto, eles não tinham explicação para aquilo. Eles se apavoravam. Eles começaram a entender porque a ideia de Deus ela é inata. A ideia de um ser superior nasce com a criatura. Eles não conseguiam fazer essa compreensão. Então, eles começaram a entender que aquelas situações climáticas eram fruto de um aborrecimento de um Deus, que deve ser aplacado. Então, como é que vamos aplacar essa ira do Deus do sol, do vento, da chuva, da água, das marés? Eles criaram um processo de sacrifício. Foi assim os primeiros momentos. Então, eles reverenciavam cada fenômeno da natureza. E faziam sacrifícios de vítimas para aplacar a ira desses deuses. Hoje, a gente vendo essa concepção, fica estranho, mas nós temos que sempre nos localizar num determinado tempo, numa época histórica. Então, nós vamos ver que todo o processo de conhecimento ele vai evoluindo. Era natural para aquele grupo, aquela compreensão. Então, Abraão vem com a ideia do Deus único, de um Deus que a gente vai chamar de monoteísmo. De teísmo, dividimos a palavra para mono, um Deus. Não mais o politeísmo, que seriam vários deuses. Então, essa ideia do monoteísmo começa com uma tribo, entre eles, desenvolvendo essa ideia do monoteísmo. De Abraão, prossegue na sua ideia, tendo à frente o seu filho Isaque, que vem a ser pai de Jacó, que possui na sua tribo 12 descendências, que chamamos as 12 tribos de Israel. Diante dessas 12 tribos de Israel, mas vocês imaginem que apesar de serem 12, serem muitos, eles eram poucos. Naquela época, eram pequenas cidades sempre, pequenos costumes sociais. Eles eram nômades, né? Eles já não estavam fixados, eles eram nômades. E esse grupo, por questões de conquistas territoriais, que se existe até hoje, muito mais existia naquela época, eles foram, ao longo desse tempo, vivendo como escravos em uma região, viveram como escravo no Egito, viveram como escravo na Babilônia, e nesses momentos que eles eram escravizados, existia essa troca religiosa novamente. Aqueles povos daquele local influenciavam eles com politeísmo e eles influenciavam os outros com monoteísmo. A gente tem que entender que isso sempre existiu, essa troca, mas a maioria era politeísta. Então, eles buscavam casamento entre si para manter essa unidade do pensamento de Deus único. A ideia do Deus dele era um Deus vingativo, era um Deus cioso, era um Deus que o protegia em detrimento ao outro povo. Ainda era esse Deus ainda muito bravo, que era o pecado, que ia ter o inferno. Então, essa é uma concepção que vai por todas essas tribos de Israel, até que elas se separam. Há uma dissidência, a briga entre esses reinos, e um desses grupos que está sendo hoje aqui colocado, que são os samaritanos, a briga que eles tinham com o grupo de Judá, com o reino de Judá e Benjamim, era tão grande que eles se negaram a adorar o Deus no mesmo lugar, que era em Jerusalém, que foi construído esse templo para se adorar a Deus, o primeiro templo. E a briga eles construíram na cidade deles, onde eles acabaram ficando, que foi em Samaria, Monte Gerazim, eles construíram um templo para adorar o Deus deles ali.
Então, vocês vejam a confusão desde aquela época. Os judeus ortodoxos entenderam que todos os judeus têm que adorar a Deus em Jerusalém. E pelo abrigo, os samaritanos, que são da mesma família, só que eram de uma descendência que eu falei, diferente, resolvem adorar em Samaria. E ali já começou a separação. Começam as discussões, como a gente conhece das religiões. Começam a discutir se inicia com pequenas linhazinhas que dava com boa vontade para se consertar, mas aquilo vira uma grande batalha. Mas Jesus, uma vez em Samaria, chegando junto ao poço de Jacó, tinha uma samaritana. E era daquela época, os samaritanos reconheciam os judeus e não se dirigiam à palavra, eles se isolaram. E Jesus pediu a ela água do poço. E ela estranhou. Como é que ele vai falar comigo? Eu sou samaritana, me pede água. E Jesus pediu a água a ela. E nessa conversa, ela reconhece ele como mestre, porque ele conhecia da vida dela, né, pela própria mediunidade. E ela pergunta a ele: Senhor, aonde é certo adorar a Deus? Aqui no Monte Gerazim ou em Jerusalém? O que é o certo adorar a Deus? Adorar o Pai. E ele diz o quê? Os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade, ou seja, de todo o coração. O local, pouco importa. Você vê, então, Jesus conversa com a samaritana. Ele esteve na Samaria. Então, ele não tinha nenhuma dificuldade. Mas ele sabia reconhecer que aquele grupo era um grupo de discutidores, dessas pessoas que a gente conhece, que ficam discutindo e não produzem, que ainda estão na casa de criar a que a gente chama aqueles sistemas. São os burocratas. E a verdadeira religião, ela tem que oferecer frutos. E Jesus precisava continuar a trabalhar e oferecer os seus frutos, que é os frutos da árvore da vida. Então, no primeiro momento, a gente vai ver que Jesus deu essa explicação à mulher samaritana. Quem beber da água da vida, né, a verdadeira água, a água viva, jamais terá sede. Quer dizer, os verdadeiros adoradores do Pai, em qualquer lugar, irão aplacar a sua sede de conhecimento e de consolo, porque não é o lugar que vai fazer essa diferença. Mas naquela época, então, esse grupo, mesmo os monoteístas, os judeus, diante de todo esse processo que nós vamos passar, se vocês estudarem, vão ver que tem os reis, né? E os profetas estão sempre anunciando esse Messias que irá chegar. Mas como é que eles esperavam esse povo que viveu tanto tempo em processo de escravidão, se sentindo excluído de algumas sociedades? O que eles esperavam como Messias? Um lutador, um guerreiro, de acordo com aquele Deus que eles imaginavam, e que viesse tirá-los do processo de escravidão e colocar eles assim no local privilegiado de todas as sociedades. A vaidade daquele povo acreditava nisso. Então, quando chega Jesus, da forma que conhecemos, de humildade, filho de um carpinteiro de Maria, falando em mansidão, falando em perdão, falando em compreender e desculpar, esse Messias, ele não foi visto como o Messias mais esperado. Porque naquela época, eles viviam sob o domínio de Roma. Eles tinham que pagar o imposto a Roma, não queriam pagar o imposto a Roma. Eles queriam autonomia, não só religiosa, mas política, mas eles eram dominados. Então, naquele meio ali, naquela região, além dos romanos, todas as outras, o Egito, a Grécia, eram povos politeístas, pagãos.
E entre eles, o grupo do monoteísmo tinha os samaritanos e os fariseus, que eram discutidores de religião. Vocês vejam como é que, apesar de todo o preparo, como foi complicado mesmo a chegada do Messias. Porque dentro do próprio grupo dele, porque Jesus é um judeu, veio na tribo de Israel, na tribo de Judá, nós vamos perceber que entre eles tinha aquela discussão de quem que adorava melhor a Deus, como é que tinha que conversar. Qual foi o questionamento deles com Cristo? Se ele conversava com as pessoas de má vida, não era isso? Jesus, o que ele veio dizer? Quem precisa, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os enfraquecidos, veio para aqueles que precisavam ser vistos e consolados numa sociedade que não tem espaço nem para o doente. Porque os que nasciam ali, dentro daquele próprio grupo religioso, e se tivesse um problema de pele, ou chegar ao processo de lepra, que naquela época era normal, se nós entendermos a sociedade naquela época, em termos de higiene, de cuidado, eles eram o quê? Afastados, eles eram os excluídos. Eram os excluídos. Então eram muitos ritos, era muito ritual. E essas famílias, elas tinham umas hierarquias. Como a gente está acostumado, que sempre existiu hierarquia. Os grupos que sempre mandam, inclusive, nas questões religiosas. E aqueles que obedecem. Para quem que Jesus veio? Para o grupo dominante que queria a manutenção daquele processo, que o templo de Jerusalém era um templo que se vendia, eram os vendilhões dentro do templo, transformando aquilo em mercadoria com as coisas sagradas. Se vendia tudo ali para os sacrifícios. Ali o espírito de conversar com Deus tinha se perdido. Porque naquele momento eles estavam preocupados como é que se comia, quantas vezes lavava a mão, como é que dia de sábado não podia se fazer nada, que era o dia do descanso, era o dia de Deus. Então Jesus vem questionar, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? O que é mais importante? O que é mais importante? É o que entra na boca ou é o que sai do teu coração, da tua boca? Do que você fala. Olha como é que ele vai fazer parar para pensar. Quem é que precisa, então, desse Messias, desse Cordeiro da Paz? São aqueles que estão com as suas vidas resolvidas, que são os poderosos, esses que que podem mandar, ou são aqueles que começaram a acompanhar? Quem começou a acompanhar Jesus? Quem são os seus apóstolos? Os pescadores. Homens rudes, homens cansados, com mãos calejadas, queimados de sol, pelo vento, muito trabalho. Tinha a figura de Mateus, que era Levi, era um cobrador de imposto, sim, mas que Jesus reparou nele a possibilidade de segui-lo. A visão do Cristo em cada um que ele convida para seguir. Ele podia confiar que ele iria, apesar da sua condição de cobrador de imposto, ele conhecia o coração de Mateus. Então, o que ele fala para eles quando vão? Percebendo esse grupo, essas divisões, a dificuldade que seria naquele momento convencer da boa nova de Deus, não mais aquele Deus guerreiro, nem vingativo, nem dono de exército, que nós encontramos no Antigo Testamento. Que Deus é esse que Jesus nos apresenta no Novo Testamento, na Boa Nova? Ele chama de quê? Pai. Pai amoroso, justo e bom. Sejais perfeito como o vosso Pai Celestial é. Meu pai trabalha até hoje. É pai. Ele usava a expressão Abba, que carinhosamente significa papai. Então, é um novo Deus. Não é mais aquele Deus que está me olhando para me punir. É um Deus misericordioso, é um Deus que conhece as minhas dificuldades, é um Deus que me oferece a oportunidade de recomeçar do momento
da minha vida no momento que eu percebo a necessidade de mudar. Então, é um novo Deus. Ele poderia falar tudo naquele momento? Não, não poderia. Para um povo politeísta e discutidor, ele não teria condições de falar tudo. O conhecimento, ele tem que ser ministrado de acordo com a condição que o outro tem de absorver. O conhecimento religioso é um alimento e nem todos podem assimilar a mesma alimentação. Para os bebês, nós damos leite, papinha. Para os mais velhos, comida sólida. Assim também é a religião. Nem todos podem provar do mesmo alimento, porque não saberia nem aproveitar. Então, nesse momento, ele fala para conversar da própria casa de Israel. Porque naquele grupo ali religioso deles, já estava a ideia do Deus único. A ideia de um Deus único é imensa, perto de outros povos que acreditavam em vários deuses. Quer dizer, toda essa ideia do Cristo tinha que vir nesse povo. Pela ideia do Deus único que já tinha começado há muitos séculos ser transmitida de geração para geração. Então não teria ali uma quebra de raciocínio muito grande. O que foi é que no início desse apostolado, aqueles que foram mais envolvidos eram os judeus mesmo, que começaram a serem direcionados para a ideia do Cristo. Entender que ele era o verdadeiro Messias, o esperado. Um outro messianato de bondade, de amor, de paz. Essa era a ideia que se trazia. Então esse grupo foi o primeiro grupo que foi influenciado pela divulgação do cristianismo através dos apóstolos. Mas e os gentios? E o povo pagão? O que aconteceu? Então eu trouxe aqui uma passagem só um minutinho. Olha só. Essa passagem está em Atos dos Apóstolos, que diz assim: Jesus apresentou-se a Saulo no caminho de Damasco, e depois de identificar-se, lhe disse: levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que te cumpre fazer. Ora, vivia em Damasco um discípulo por nome Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Tornou-lhe o Senhor a dizer: põe-te a caminho e vai à rua chamada direita, e procure em casa de Judas um tal Saulo de Tarso, ele veio da cidade de Tarso, que está orando. Senhor, replicou Ananias, deste homem eu tenho ouvido de muitas partes, quanto mal tem feito a teus santos em Jerusalém, aos teus apóstolos. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Respondeu-lhe o Senhor: vai, porque este homem é um vaso por mim escolhido, para levar o meu nome diante de pagãos e reis dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre sofrer por meu nome. Então já estava a programação de Saulo para levar a palavra de Jesus aos gentios. Então é quando o momento que o Saulo modifica o seu nome para Paulo, o que nós conhecemos como apóstolo Paulo. Ele vai ser o apóstolo dos gentios. É ele que foi contra os judeus seguirem aquele Cristo e aquele Messias, é que quando tem a visão de Jesus nas portas de Damasco, perde a visão e fica cego diante daquela luz, que tem a missão informado por Ananias, que ele é o vaso escolhido para levar a palavra aos gentios. Então, percebemos que a instrução que ele deu aos apóstolos era para a casa de Israel, e Paulo era para transformar todo aquele grupo de... Então, Paulo vai para a Grécia,
Paulo faz aquelas viagens e vai, a inauguração das igrejas, são as cartas de Paulo àquelas igrejas, que através daquela carta ele vai dando o quê? Estimulando. Lógico que para isso Paulo sofreu muito, Paulo teve que provar a fidelidade a Jesus, principalmente diante dos seus, porque ele era um perseguidor dos apóstolos e dos cristãos. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. A vida sempre é assim, né? Nos dois lados para a pessoa aprender. Então, de perseguidor, ele passa a perseguido. E ele não conta com a credibilidade de ninguém, nem dos seus, porque ele se tinha se transformado num cristão, e nem dos apóstolos de Jesus. Porque como é que iriam ver Paulo? Um o via como traidor, e o outro o via como um perseguidor. Então ele teve que realmente testemunhar, através de surras que ele levava, nas praças que ele levava, ele apanhava, ele era preso, ele é supliciado e volta para falar de Jesus e divulgar essa luz que ele recebeu. Então é a candeia. Porque o que os apóstolos vão fazer? Vão divulgar a luz que é o Cristo, dentro do próprio grupo com a concepção religiosa. E o vaso escolhido? É Saulo que se transforma em Paulo, por uma eleição. Ele resolve mudar o nome dele em Paulo, e vai levar essa luz, e vai divulgar essa luz para todos os povos pagãos. Então, vocês imaginam naquela época as viagens que Paulo fez, o que ele não tinha credibilidade em nenhum grupo. No início, a vida dele foi uma vida... Ele sempre era suspeito, porque ele era de um lado e foi para o outro. Você vê, a gente pode perceber nesse espírito a valentia, né? Dele mesmo reconhecer o seu erro. Mas a valentia daquele espírito que não é morno. Ele não é um espírito morno, é um espírito quente naquilo que ele sabe que ele quer. Então, a hora que ele se encontra, ele vai levar a palavra de Jesus para todo esse povo pagão. E o que se encontra já na época depois de Cristo, aos anos 60, 69, já vamos encontrar Paulo, mais idoso, Pedro, e as catacumbas que a gente escuta falar dos primeiros cristãos, já não são mais unicamente daquele povo judeu que está se escondendo. São dos pagãos que se converteram ao cristianismo. Então vamos ver que Paulo consegue arrancar a concepção do politeísmo. Às vezes a gente fala, poxa, é fácil? Não é fácil, não. Até hoje a gente vai ver alguns grupos religiosos com concepções ainda tão grosseiras e inferiores, arraigados ali até hoje, em concepções de guerra, em concepções de sacrifício, em concepções de matança, em nome de Deus, em nome de um Deus. Então vocês vejam naquela época a beleza que foi a missão desses, e a valentia desses apóstolos que Jesus escolheu. Foram vasos escolhidos, cada um na sua tarefa. Cada um foi levar a sua palavra. E o tempo, e esses pagãos se tornam tão cristãos, e que eles impõem a religião, o cristianismo, como religião oficial, através de uns concílios que se encontram em Roma, eles colocam como religião oficial. E passam de perseguidos esses cristãos a perseguidores também de outros grupos. Então, isso é do ser humano. Isso ainda é do desapropriar do ser humano. E que ele ainda pensa, muitas dessas pessoas que buscam a religião fazem a ideia do Deus por si mesmo. Então, se ela é uma pessoa intolerante, se ela é uma pessoa inflexível, ela também vai falar de um Deus intolerante, de um Deus inflexível. Isso é da pessoa. Ela não entendeu que Deus não é uma pessoa.
Então, o processo religioso, vamos ver lá da casa de Ur, do povo pagão, caminhando. Então, vão ter as guerras, vão ter os processos todos. Quem é que tem maior validade religiosa no mundo ocidental, no mundo oriental? E até hoje, o que a gente, em 2013, a gente liga a televisão e nós vamos ver o quê? Guerra religiosa. Guerra religiosa. Em nome de quê? Em nome do Cristo? Não. Nem em nome de Deus. Em nome do personalismo de cada criatura. É aquele momento que cada um quer ter o seu dom da verdade e que o seu é melhor do que o outro. Então, o Consolador foi prometido e pela missão desse plano espiritual nos foi oferecida a codificação. E hoje nós temos coisas de pouco tempo, como espíritos que reencarnam, a possibilidade de encontrar e de estudar essa doutrina espírita. Porque nós estávamos mais amadurecidos para compreendê-la. Revivência também do cristianismo. A revivência do cristianismo primitivo, de Jesus. Não do que foi agora conspurcado, o que foi adulterado, o que é vendido. É um outro cristianismo. Então, nós vamos perceber a doutrina espírita buscando e implantando nas suas casas espíritas o estudo do Evangelho. E quando a gente para aqui e vai falar de Jesus, nós temos, e começamos essa passagem do Evangelho justamente para nos alertar o seguinte: não tentemos levar a nossa doutrina, que tanto amamos, que tanto agradecemos pela possibilidade desse conhecimento nessa encarnação, a força para ninguém. Porque a doutrina espírita, ela é uma bênção que nem todos ainda vão poder usufruir. Nem todos. É um alimento que nem todos estão prontos para assimilar. Seria uma falta de caridade obrigar alguém a fazer uma assimilação dessa. Quando nós acreditamos firmemente num Deus misericordioso e bom, nós temos a certeza que todos estão sendo amparados, quer que a religião que esteja. Cada um se encontra com o seu grupo religioso de acordo com a sua afinidade de pensamento e de sentimento. Ah, mas está errado. Mas é a afinidade daquela criatura, ela está bem ali. Deixa aquela criatura onde ela se sente bem. A religião não é fim de vida de ninguém, não é finalidade de vida. A religião é um meio pelo qual eu vou viver. É diferente. É um meio que vai me oferecer recursos de ter uma vida na sociedade com mais sentimento de solidariedade, fraternidade, de sociedade mesmo, de respeito pelo outro. Essa é a finalidade da religião. Não é o fim. Ser religioso não é o fim. É a finalidade que você busca na religião para compreender. Porque lá fora nem sempre vamos encontrar grupos dispostos a estudar o Evangelho. Lá fora, nem sempre vamos encontrar grupos de amigos que possamos fazer essa troca. Quem aqui se encontra são espíritos que começaram a não dar respostas que são inteligentes, mas perguntas mais maduras. Da onde eu vim? E depois que essa minha vida material acabar, para onde eu vou? Por que eu sofro? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que isso acontece assim e não acontece assado como na casa do outro? Essas perguntas. Mas como é que é esse Deus? Será que Ele sabe que eu estou sofrendo? Mas por que acontece sempre isso na minha vida? São essas perguntas que nos traz aqui por afinidade, para que junto possamos estudar e compreender a misericórdia de Deus e passarmos a ver esse Deus não como um justiceiro, nem como um pai punitivo, mas um pai educador,
que a cada reencarnação oferece aos seus filhos uma nova oportunidade de completar a obra inacabada e de reformular a sua vida. É quando a doutrina espírita nos permite, nessa encarnação, nos tornarmos criaturas mais responsáveis e menos alienadas, vivendo dia pelo dia, matando a hora do dia, famoso matando o tempo para ver se a hora passa. Nós começamos a nos tornar mais responsáveis, porque o tempo está passando sim. E o que eu estou fazendo nessa escola? O que eu vim fazer nessa escola Terra? Só pegar engarrafamento e calor? Não pode ser. Então a gente busca a casa espírita como pode buscar qualquer outro templo religioso, que nos faça repensar. Porque o que nós buscamos aqui é o padrão de Jesus, é o padrão do Cristo. É quando a gente começa a renovar as nossas ideias, como a gente começa a reformular nossos objetivos. Muitos de nós, há 10 anos atrás, o objetivo era outro. Os objetivos estão mudando, são melhores. Criatura vem o quê? Num processo de progresso, até de sonhos, de objetivos, de esperança. O que a criatura vem buscar aqui? Renovar as suas esperanças. Aqueles que estão doentes, se sentem doentes, descobrem aqui um ambiente propício para muitas curas materiais, mas acima de tudo, para que os espíritos sejam esclarecidos da necessidade de confiar em Deus, independente do momento que estão passando. De entender que o Pai nos ama acima de tudo sempre, e que essa espiritualidade amiga está sim nos amparando e nos conduzindo. E que muitas dessas dores que passamos e que vivenciamos, após nos sentiremos mais fortalecidos. Porque, certamente, a maioria de nós, não todos, se estivessem sem dores e sem problemas, talvez estivessem aí fora e nunca viriam procurar a palavra de Jesus. Quem busca Jesus são almas sofridas, são almas cansadas, são almas que reconhecem que somente Ele é capaz de nos aliviar, a nos dar o equilíbrio para viver. Cansaram de buscar aí fora soluções, cansaram de buscar aí fora respostas para as suas dores. E essas respostas quem dá não é só a casa através dos seus estudos e dos passes, não. É a própria vibração. A gente se sente levado carinhosamente. Quando paramos e conversamos com pessoas, e às vezes eufóricos, querendo falar da doutrina espírita para pessoas que não conhecem, logo no início, por estarmos apaixonados, termos visto essa luz maravilhosa, queremos distribuir com todos, na nossa família, queremos convencer, queremos fazer até chantagem. Oh, se você não for, hoje eu não vou fazer janta. Chegaram a esse ponto, né? E a gente começa a entender que Jesus nunca agrediu ninguém. Nunca agrediu ninguém. Não somos nós que vamos agredir. Nós começamos a compreender que essa compreensão é um processo de amadurecimento do espírito e que não vai ocorrer a toque de caixa, por mais que nós peçamos. Podem ser nossos filhos, nossos pais, as pessoas que mais amamos. Não temos esse direito de agredir a ninguém. A verdadeira luz não é do excesso de palavras, é do exemplo. É quando o outro fala assim, nossa, sabe que você está até diferente, né? Você era uma criatura briguenta, você era uma criatura encolerizada, você era uma criatura impaciente, agora você está diferente. Essa também é a divulgação de Jesus. Não é só pela palavra. A maior divulgação que Jesus fez foi o seu exemplo. A palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta multidões.
Então é o exemplo. Porque quando a gente acredita nesse Deus, a gente sabe da lei de progresso. Tudo vai progredir, tudo vai evoluir. As coisas vão caminhar nessa direção. E não sou eu, nem ela, nem outro, nem diretor de casa espírita, nem de igreja católica, nem de protestante, que vai mudar ninguém. É a própria criatura que vai descobrir o benefício de conhecer essa vibração, de estar imersa nessa vibração. Quantos que aqui chegam querendo apenas conhecer um fenômeno mediúnico e se decepcionam? Se decepcionam porque essa casa não é um circo. Isso aqui é uma coisa séria, que nós respeitamos essa espiritualidade. Isso aqui é um trabalho muito sério. Não tem ninguém aqui dando espetáculo. O que essas pessoas vêm buscar aqui, elas saem desanimadas. Ou buscam o concurso dos próprios espíritos para atender os seus interesses particulares, dos mais esdrúxulos muitas vezes. Mas conforme elas vão chegando com esses objetivos, e elas descobrem que aqui não é o lugar para isso, e percebem, e começam a se adequar. Então, aquele que veio buscando um fenômeno, ou aquele que veio buscando mesmo uma situação estranha, ele vai ficando e se adequando. Todos nós chegamos aqui pelos motivos mais diversos, que não correspondem mais hoje os mesmos motivos. O motivo de ontem foi aquele. O que eu me mantenho hoje aqui é outro. Isso evoluiu, isso foi progresso. Então ele para de pedir só para si, ele começa a orar pelo vizinho, ele não ora mais só para sua família, ele ora inclusive por aquele que está querendo prejudicá-lo. Isso é uma mudança, isso é uma iluminação, isso é um convencimento do comportamento que foi modificado. Então é para isso que nós reencarnamos, para modificar comportamentos ainda viciados por antigas religiões. Nós viemos entrar em contato com essa doutrina espírita para olhar para dentro de nós e começarmos a buscar no nosso arcabouço moral. O que está lá dentro? O que eu empanturrei lá dentro de alimento? Olha só como é que eu tenho esse preconceito aqui. A gente tira o preconceito e coloca na luz do Cristo e fala assim, por que eu tenho esse preconceito aqui? Mas por quê? Às vezes ele não tem mais nenhum sentido. Foi automatizado por muitas reencarnações, por uma maneira de pensar que não diz mais nada a respeito. Isso não me interessa mais. Eu quero um novo comportamento. Então é a hora que nós começamos a fazer substituições dentro do padrão de Jesus. Não mais qualquer substituição, a substituição cristã. Então é que eu quero sim ser feliz, mas não a qualquer preço. Eu quero sim ter paz, mas não a qualquer preço. Dentro dos princípios cristãos. Então, é um movimento de se iluminar, de buscar essa luz para dentro de si e a gente se clarear. Essa casa que às vezes está abandonada há muito tempo, que é a nossa casa mental. E conforme essa luz vai iluminando, a gente começa a ter acesso às nossas crenças, nossos objetivos, o que a gente acha que veio aqui fazer. E essa luz vai chegando e a gente vai mudando, com naturalidade, sem imposição, sem medo de inferno, medo de fogueira, não tem medo. É a busca natural do ser humano por aquilo que é bom, por aquilo que é saudável, por aquilo que é belo, por aquilo que lhe acrescente, lhe adicione na alma. Essa é a busca da harmonia, e não a da angústia e da tortura. Então nós chegamos aqui com uma busca, e com o passar do tempo fomos iluminados e saímos fazendo outras buscas. E esse afã de sermos atendidos e nos alimentados, queremos também divulgar, queremos também dizer para o outro, olha,
Isso me fez tão bem. Olha, eu fui tão socorrido. Qual é a forma que eu tenho de agradecer a Jesus e à espiritualidade amiga pelo benefício que eu tive? Vou ficar ajoelhada o tempo todo rezando? Não, porque Deus é Deus de trabalho, é de movimento, é de atividade. Ele não me quer ajoelhada rezando. Como é que Deus, ele busca ser reconhecido? É o homem pelo próprio homem. É quando nós saímos desse agradecimento e começamos a utilizar pelas mãos esse conhecimento, essa vibração de amor. É quando a gente transfere para o outro através de mais compreensão, mais paciência, mais resignação. É quando o outro olha para a gente num momento de dor e sofrimento e a gente está resignado, que a gente não está desesperado, que a gente fala assim, olha, eu estou passando por isso, mas eu acredito em Deus. Está tudo certo, eu estou amparado, que eu consiga passar por essa prova. Reza para eu superar essa prova, não para tirar a prova de mim. Eu preciso dessa prova. Eu pedi essa prova para me avaliar. Não peça para tirar a prova da minha vida. Reza para eu ter forças para superá-la, para eu equalizá-la de uma forma cristã. Então nós vamos mudando. E esse comportamento, dentro da própria casa, dentro da própria casa com um grupo, às vezes, ateu, com um grupo de outras religiões, nós vamos iluminando. Aquele espírito, quando tiver condições, ele vem buscar esse alimento. Nós podemos, você quer ir lá, meu amigo? Você quer ir conhecer a nossa casa? Você quer conhecer uma outra casa? Você quer conhecer um livro? A própria criatura, quando aqui chega, ela não é obrigada a tomar passe. Se ela não quiser tomar passe, ela não toma passe. A gente, quando vai fazer atendimento, visita domiciliar, se a família não aceitar, ninguém desrespeita uma família. Ninguém pode desrespeitar a convicção de ninguém. Então, a gente oferece, você quer conhecer mais? Vai na nossa casa, nós temos cursos das obras de Kardec, da codificação. Vamos estudar, porque aqui não dá para se fazer pergunta na hora do estudo coletivo. Vamos lá estudar, vamos conhecer a doutrina espírita, vamos entrar naquela vibração de estudo, vamos crescer, vamos parar de ter medo de assumir responsabilidade. Eu não quero, porque eu não quero assumir responsabilidade, mas a maior responsabilidade que já está assumindo é da omissão com si mesmo. Então é quando a gente fala assim, não, eu quero crescer sim, mas eu quero crescer, eu quero conhecer sobre o que eu vou conhecer. Primeiro eu vou conhecer, então vamos conhecer. Então, e quando a gente pensa, como é que pode uma pessoa não acreditar em Jesus, ou não acreditar na prece? Às vezes a gente fica ansioso para transferir isso para o outro. Primeiro a gente tem que lembrar que aquele que vai conhecer o valor da prece são aqueles que mais sofreram. São espíritos mais sofridos. Tem que ainda se sofrer muito para conhecer o valor de uma prece. O bálsamo de uma prece. Tem situações que só vivendo você não pode passar para o outro, simplesmente por osmose. Então, cada um vai ter a sua experiência. E cada um, no momento de experiência, vai buscar o alimento que melhor lhe apetece. E se não conseguiu buscar hoje, em outros momentos irá buscar. Mas que saibamos sempre respeitar a cada um no seu momento. E a nós mesmos também nos nossos momentos, acreditando que nós ainda temos muito a aprender, mas que possamos manter no nosso coração sempre a felicidade de poder trabalhar em nome de Jesus, não só na casa espírita, no ônibus, no trem, diante da família, no ambiente de trabalho, quando a gente leva um pouco dessa representatividade, porque nós somos cartas vivas de Jesus. Nós somos mensagens do Cristo através dos nossos comportamentos, através de uma palavra amiga, através de um olhar benevolente, através de um momento que se senta para ouvir um companheiro e dar um abraço. Somos cartas vivas de Jesus. Que, portanto, que brilhe a vossa luz, que a nossa luz possa brilhar sempre com a busca de aprender a servir a esse Deus, a esse Pai tão misericordioso
e a Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso amigo, e a todos esses amigos e benfeitores espirituais que nos aqui recepciona e que nos cuida de forma tão carinhosa, que saibamos dividir e multiplicar essas vibrações com todos que se aproximem de nós. Que Jesus abençoe a todos.